confirmar se a gente está ao vivo agora. Ainda não. Tá no Facebook, tá no Facebook. Ah, no Facebook? Ok. É. Tem, já tem. Olá, pessoal. Meu nome é Eduardo Paraíso. Bem-vindos à página Senzala Ideológica. Hoje nós estamos fazendo uma live aí urgente, eu e o Adriel Ambrosio. A informação que surgiu agora há pouco é de que o ministro Sérgio Moro havia pedido demissão, tá? Essa informação foi publicada inicialmente pela Folha e pelo site antagonista e rapidamente aí tomou a internet. E passados quase uma hora que essa informação foi soltada, a assessoria de imprensa ela desmentiu essa informação. Ela assessoria de imprensa do Ministério da Justiça. Ela comentou que o ministro Sérgio Moro não pediu demissão. Então hoje a gente vai analisar, a gente vai trazer algumas informações aqui exclusivas dos bastidores, de tudo que está acontecendo aí nos bastidores da política nacional e também a grande barrigada que a mídia deu. Tá? Antes de mais nada, eu vou pedir para o Adriel começar a comentar aí, repassar para o nosso público as informações que ele tem diretas lá de Brasília. Adriel? Bom, as nossas fontes lá em Brasília. Bom, boa tarde, gente, mais uma vez aqui. Bom, as nossas fontes lá em Brasília, qual a informação que a gente teve? É que realmente houve uma conversa que o ministro Moro condicionou a permanência dele a não troca do Valeixo. Aí a gente já sabe como a mídia opera, né? O modus operandi. E aí foi para frente a notícia de que ele tinha pedido demissão. Não chegou a acontecer, mas ele conversou com o Bolsonaro e pediu que o Bolsonaro permanecesse, ou, do contrário, ele poderia entregar a pasta. Então, de fato, houve assim uma movimentação para a troca do diretor da Polícia Federal, Valeixo. As fontes confirmam que realmente houve. Aí agora, a grande pergunta é, Adriel, de onde partiu essa movimentação? Partiu do presidente da República ou partiu de pessoas ligadas ao Centrão? Bom, aí que tá a incógnita. Eu acho mais cabível vir do Centrão, e logo no momento em que o presidente está tentando trazer o Centrão para perto, está tentando isolar o Maia, preparando o caminho para o próximo presidente, e logo no dia de hoje que a gente vê a Polícia Federal fazendo a primeira operação já para pegar o Corona Jato, né? Nós sabemos que todos esses gastos aí a respeito da pandemia, gastos que não precisam de transparência, que os governadores, prefeitos podem gastar à torta e direita, e hoje a PF lá, se não me engano, na Paraíba, já começou a investigar e a bater, a prender provas e documentos, e aí vem uma bomba dessa. Bom, o que eu venho aconselhar, não entre em pânico. Vamos esperar o que vai acontecer, nada melhor do que o tempo, né, para a gente ver o que vai acontecer daqui para frente. Agora, tomem cuidado com a mídia mainstream, tá? Porque às vezes uma gota eles transformam numa tempestade. A informação que a gente tem é que realmente houve uma conversa e que ele pediu que o presidente deixasse o Valeixo continuando como diretor da PF e condicionava a permanência dele a isso. Agora que ele já tinha pedido demissão, isso aí realmente não é uma forçação de barra para fazer aquilo que a gente já sabe de queimar o governo. É o que o Sandro Reis está comentando, é fake. Realmente, Sandro, de fato, é uma fake news e principalmente é uma desinformação. O que a imprensa, o que houve que a gente apoiou? Houve ontem uma reunião do Ibanez, tá, com o presidente Jair Bolsonaro, onde o Ibanez manifestou apoio ao presidente Duque. O que a gente tem de informação é que internamente nessa reunião o Ibanez levou o seu secretário de Justiça, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal para essa reunião e está tentando forçar a entrada dele como diretor da PF. Já não é a primeira vez que o Ibanez faz isso, tá? E a gente vai lembrar que no ano passado o Centrão soltou uma carta com a assinatura do Ibanez pedindo a saída do ministro Sérgio Moro. Então é repetição de um movimento antigo. E aí, óbvio, numa dessas reuniões, provavelmente Jair Bolsonaro e Sérgio Moro tiveram essa conversa e o Moro fez a posição. Olha, Valeixo é meu subordinado
e aí eu não vou aceitar a troca dele. Até, ou, se aceita, eu tenho que indicar o substituto. Eu não vou aceitar alguém indicado de fora do meio político. E aí, como a imprensa noticia, olha, Sérgio Moro pediu demissão. Exatamente isso. Justamente para quê? Para colocar toda a população contra o presidente da República. E a gente está vendo aí muitos sites que já estão caindo nessa narrativa. Eu vou até compartilhar daqui a pouco algumas notícias. Segundo o Fake News, ele fez uma reportagem assim, absurda, onde ele comenta assim, olha, o Valeixo estava chegando perto da milícia digital bolsonarista. E aí, Bolsonaro está querendo trocar o Valeixo porque ele não quer que sua milícia digital seja descoberta. Gente, essa notícia é verdade. Eu sou a milícia digital. Eu estava lá e eu vi. Exatamente. É um absurdo. O grupo de... Adriel, como é que tá... Quero que você comente esse nível de insanidade dos jornalistas. Bom, a gente tem que tomar cuidado, que é o seguinte. Ontem mesmo nós fizemos uma live aqui no Senzala, falando sobre a questão do Centrão. A gente sabe que o presidente ele não está ali no Centrão para dar dinheiro, para passar propina, a gente sabe que não é isso. A gente sabe que ele vai ali para fazer política com P maiúsculo, política que é você montar um grupo político, trazer pessoas para perto, e essas pessoas têm interesse político. A pessoa que vai para o Ministério da Agricultura, ela vai fazer políticas públicas para os agricultores e, em troca, ele vai querer o voto dele lá na frente. Isso aí acontece em qualquer lugar do mundo, desde dos Estados Unidos, a Inglaterra, em qualquer lugar do mundo, isso acontece. Só que nós temos no meio do Centrão muitos políticos da conhecida e famigerada velha política. E a gente sabe que eles vão tentar. E quando eles não tiverem sucesso, eles vão vazar notícias para a imprensa para saber, para a imprensa ir lá sabotar, forçar a barra. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que vai acontecer a partir de agora. O presidente precisa do Centrão e a gente precisa ter cuidado com o que vai surgir. Quem vazou essa informação? A informação é verídica, nós temos fontes lá em Brasília que confirmaram que realmente isso aconteceu, a conversa do Moro pedindo que o presidente não mudasse o diretor da PF, mas a forma com a intenção que isso foi vazado e a forma como isso foi noticiado é que muda completamente de contexto a situação. A Bolsa de Valores que estava no azul ficou no vermelho, se não me engano, caiu até menos 2% até há pouco atrás, deve estar caindo mais agora. A gente percebe que é uma coincidência muito grande, tá? Não posso afirmar nada mais que isso, de que certas notícias vindas de certos sites que eles praticamente derrubam a Bolsa de Valores. Isso já é uma prática recorrente. Tá? E outra coisa interessante, se você for ver, existem muitas empresas que trabalham com Bolsa de Valores patrocinando sites, não digo nem patrocinando, digo patrocinando, bancando literalmente. Você vê, tanto do lado da esquerda e da direita, tem sites isentões também, direita não, desculpa, isentões e da esquerda, tem sites patrocinando um cara lá com o apelido de Kibe, que tem um site disso, também patrocinado por uma empresa dessas. E você vê que uma notícia que é postada ali influencia no negócio do patrocinador deles. Exatamente, porque uma queda aí, igual essa que teve na Bolsa de Valores, você aí, uma pessoa arrecada milhões aí em minutos, tá? E aí a gente lança grande suspeito. Está havendo o uso, a manipulação financeira no mercado de capitais através de notícias falsas? Essa é uma questão que se levanta. E é uma coisa que poderia ser levada para a CPI da fake news, mas isso eles não querem investigar. Outra coisa também, o ministro Guedes, se não me engano se foi ontem ou anteontem, ele falou que o Brasil teria uma recuperação muito boa, não é verdade? E essas empresas aí que patrocinam esses sites de notícias isentões e de esquerda, eles estavam patrocinando posts dizendo que não era bem assim. Não era bem assim como o ministro Guedes, o buraco era mais embaixo. E aí vem uma bomba dessa e confirma o que eles já estavam predizendo lá na frente. Assim é fácil eu prever o futuro, né? Exatamente. O Paulo de Tarso está comentando aqui, mano do céu, estou perdidaço nessa história. Essa é a intenção, Paulo. A intenção dessas notícias falsas é deixar a população perdida, desorientada, porque a partir do momento que você está desorientado, você não sabe mais o que está acontecendo e aí facilita para certos grupos agir nos bastidores. Então, a estrutura de uma desinformação é feita dessa forma. Você tem um livro chamado Desinformação, do coronel Miami Ray Paceta, onde ele mostra como que se constrói
esse tipo de notícia, cujo intuito é o quê? É você mudar o foco como posso dizer, da população. Então, por exemplo, de manhã, o que estava acontecendo? O que estava no foco das notícias? Tivemos uma operação policial da polícia contra desvio de dinheiro público que estava se aproveitando de recursos do Corona. Essa operação ela foi conduzida pela Polícia Federal, está sob a responsabilidade do Sérgio Moro, que já tinha anunciado que ia começar a investigar esses casos. Está surgindo, em tudo quanto é canto, denúncias de desvio de dinheiro, seja no Rio de Janeiro, seja no estado do Amazonas, que comprou respirador, deu uma adega por 4 vezes acima do preço do mercado e que nem e serve. Respirador não são para o que é necessário agora. Isso, o respirador, exatamente, ele nem funciona, entendeu? Você vê o estado do Ceará que gastou 4 vezes mais do que o estado de São Paulo, sendo que ele tem uma população muito menor. Então, assim, você vê uma empresa que construiu um hospital de campanha em Minas e uma outra empresa construiu um hospital exatamente igual, com o mesmo número de leitos e o valor é 10 vezes mais. Aí você olha aquilo ali, não tem... Então, a Polícia Federal, e o Moro já tinha avisado semana passada, que ia começar a investigar, ia partir para cima. Para quem, no caso quem foi o Paulo de Tarso, né? Mano do céu, estou perdidaço. Vou recapitular aqui o que aconteceu. Há mais ou menos, um pouco menos de 1 hora atrás, saiu uma notícia, se não me engano foi a Folha, a primeira a publicar, que o ministro Sérgio Moro havia pedido demissão. E só isso e mais nada. Quando eles postaram essa notícia, já se sabia que o que aconteceu na verdade. O ministro foi conversar com o presidente e ele ouviu que estavam fazendo política, pressão para mudar o presidente, o diretor da PF. E ele disse, não, presidente, eu acho que não deve ser mudado. E se tiver que ser mudado, eu quero indicar. E ele falou que gostaria disso, caso contrário, ele entregaria o cargo. Dessa forma, ele não chegou a dizer, eu vou sair. Ele só disse, presidente, eu gostaria que não fosse mudado. Se for preciso, deixa que eu escolho. Mas eu prefiro continuar. Agora, se for para fazer dessa forma, eu entrego o cargo. Tudo bem. E aí, o que acontece? A notícia foi vazada, essa conversa foi vazada, alguém com interesses escusos vazou. E quando vaza, ele já sabe, o final da história, que o ministro não vai sair do governo, mas eles só postam a primeira parte da conversa. O ministro vai... E mudam o sentido da frase. O ministro pede demissão. E aí depois vão desenvolvendo e vão dizendo, não foi bem assim, o Bolsonaro voltou atrás, o Bolsonaro nem chegou a mudar, mas ele já disse que o Bolsonaro voltou atrás e por o Bolsonaro ter voltado atrás, ele não vai mais sair do governo. Então nós temos que tomar cuidado, o presidente precisa do centrão, a gente sabe que a negociação que o Bolsonaro quer fazer é uma negociação política, não tem nada de escuso, não tem nada de errado, é republicana. Só que algumas pessoas do centrão, quando pedirem alguma coisa e não conseguirem, eles podem plantar notícias ou então forçar a barra para ter alguma vantagem política em alguma coisa que eles queiram lá na frente. E também nós temos que ter cuidado com alguns sites que estão divulgando essas notícias, porque tanto sites isentões como sites da esquerda estão sendo patrocinados por empresas que trabalham na Bolsa de Valores. Depois que essa notícia foi publicada, e o desenvolver dela em alguns desses sites que são patrocinados por essas empresas, a Bolsa de Valores começou a entrar em vermelho. Estava operando em azul, começou a operar em vermelho. Então, nós temos que tomar cuidado. Cada dia tem o seu tempo, tem o seu momento. A gente sabe como que a política brasileira funciona. Então, vamos com calma, gente. Exato. E aí, eu estou colocando aqui na tela essa informação, postagem do Felipe Trielli, tá? Ele trabalha junto lá com o pessoal do Ciência em Comum, do Flávio Mogas. Se tinha uma notícia no Estadão, eu também recebi essa notícia no WhatsApp, onde ele diz: Valeixo diz a todos os chefes da PF nos estados que está cansado e pediu para o Moro sair. Só que, inexplicavelmente, logo depois surgiu a notícia de demissão do Sérgio Moro. E aí, o que nós tivemos? Tirar a notícia do ar. A notícia já não se encontra mais no ar. Obviamente, a gente tem um print, provavelmente alguém já deve ter feito o archive dessa notícia. E aqui é isso que eu quero mostrar para vocês. Como a imprensa trabalha para fazer desinformação. Ou seja, pode ser que, de repente, o Valeixo pode até estar saindo por uma decisão dele. E nessa saída, nomes são especulados. E querem
a culpa no presidente para forçar a barra, para queimar o presidente com os eleitores, para queimar o presidente com o ministro dele. Entendeu? Então é isso que a gente quer explicar para vocês. Entramos rapidamente na live para mostrar que como é que está sendo esse jogo político de bastidores. Vamos lá. O Paulo disse que ele falou que ele viu a operação no Terça Livre e por isso mesmo acabou não entendendo nada. Já comentou aqui. Evaristo Filho, ele falou, Moro é o herói nacional. Realmente, Evaristo, concordamos, Moro é o herói nacional. Ele é uma das nossas principais figuras públicas. Ele tem trabalhos relevantes para a história desse país. Aliás, tudo isso que está acontecendo na história do país é graças ao trabalho do Sérgio Moro, que ele foi incansável e implacável no combate à corrupção. Então não faz nenhum sentido nem Jair Bolsonaro, nem toda a direita ficar contra o trabalho do ministro. Ele é a segunda, às vezes até a pessoa bem mais avaliada do país, às vezes até mais que o Jair Bolsonaro, e todo mundo tem o mesmo objetivo em comum com ele, que é, todo mundo não, a grande maior parte da população, que é acabar com a corrupção e colocar os corruptos na cadeia. Mas o que se vê é que desde quando o Moro entrou, tá aquela notícia, Moro sai amanhã, que é justamente isso. Tem grupos de interesse que não querem a permanência do Moro no Ministério da Justiça. E pior ainda, não querem o Moro no STF. Vai, Tadeu? Certo. Algumas notas aqui que eu estou lendo desses sites de notícia. Bolsonaro sabotou o projeto de Moro. Gente, o que isso tem a ver com a notícia? Por que Bolsonaro quer tirar Valeixo agora? Aí entra aquilo que você falou. Já estão dizendo lá que a PF está chegando nos autores da tal milícia digital. Por isso Bolsonaro quer mudar o Valeixo. Eu digo, não é verdade isso. Eu sou a milícia digital e eu estava lá, eu vi quando a polícia descobriu a milícia digital. Bom, gente, incrível. E tem os oportunistas também. Por exemplo, Joyce Hasselman acabou aqui de levantar a campanha Moro presidente 2022. Gente, o Moro vai para o STF, tá? Manda avisar lá a Joyce que ele vai para o STF, não vai para a presidência coisa nenhuma. Bom, vamos ver. Aqui, ó, tem um comentário aqui, Vinícius Felipe Rubetti, ele comenta que não é bem assim, título sensacionalista, Valeixo também pensa em pedir demissão. E ele posta a notícia. Vinícius, nós acabamos de comentar aqui, nós não lemos essa notícia. Na verdade, eu errei aqui, foi uma digitação meu, eu assumo, para colocar interrogação. E acabou saindo como uma afirmação, mas eu já corrigi no título da live, tá? Então a intenção não é fazer uma afirmação, e sim fazer um questionamento, ok? Pode continuar, Léo. Então é isso. E você vê que o próprio Moro já disse que uma eventual saída dele não tem nada a ver em estar incomodado com o presidente. Aí você vê que eles aproveitam um fato real para passar a notícia com uma narrativa totalmente contrária, com o intuito de quê? De prejudicar o governo. Isso a gente sabe. É assim com Trump, é assim com Boris Johnson, é assim com Netanyahu. Não, ontem, inclusive, está circulando bastante um vídeo onde a gente vê que a Rede Globo noticia um caso de morte, infelizmente, caso de morte, e de manhã ela noticiou como se fosse morte causada por um acidente vascular. Fala que a pessoa não conseguiu leito de UTI, ela teve um AVC, ficou 20 dias esperando um leito de UTI e, infelizmente, veio a falecer. Pois bem, à noite, a mesma emissora noticiou que a morte foi causada pelo Kung Flu. Ou seja, você tem uma emissora que ela mente assim descaradamente, tá? Então, quando você tem esse tipo de jornalismo, você tem que ter qualquer suspensão de descrença em qualquer notícia que eles te dão, por mais escabrosa que seja a notícia, porque a intenção do jornalista é realmente essa, é mexer com as suas emoções, manipular você para jogar você contra o governo Bolsonaro. Por quê? Porque o Centrão e a esquerda, eles sabem que a força do presidente Jair Bolsonaro, ele vem do seu apoio popular. Então, eles precisam estar desgastando esse apoio popular para enfraquecer o governo Bolsonaro. É um governo Bolsonaro fraco, tem duas alternativas. Ou ele cede ao Centrão, ou ele é substituído através de um processo de impeachment. E como na esquerda você não tem nenhuma liderança limpa, por exemplo, você tem Lula, que é criminoso, condenado. Tem Ciro Gomes, cujo irmão tenta passar com o resto de escavadeira em cima das pessoas. Mariana da Silva, que está escondida na floresta. Está de quarentena 2 anos. E você não tem uma liderança que possa tentar engajar o pessoal da esquerda. Então, o que eles tentam? A velha estratégia do dividir para conquistar. É sempre assim. Inclusive, eu postei agora há pouco a questão do Arthur do Momento falei. Ele falando, olha, vai demitir o Mandetta é um excelente ministro, vem fazendo um bom trabalho.
demitiu o Mandetta, o que ele está falando? Olha, o governo comprou máscara da China, e as máscaras estão vindo contaminadas, os países estão tudo devolvendo, é culpa sua, Bolsonaro. Só que a notícia do lado informa que foi o Mandetta que comprou as máscaras. E notícias e a própria imprensa puxando o saco do Mandetta semanas antes por ele ter feito essa compra aí. Mas quando não dá certo, aí a culpa não é de quem fez o pedido, a culpa é do presidente. Exato, é sempre essa narrativa. É assim, o governo é bom, apesar do Bolsonaro. Ah, e Sérgio Moro é excelente, mas apesar do Bolsonaro. O que eles querem incutir na cabeça de vocês? Que o Bolsonaro é o problema. Ou seja, e que se tirando o problema, as coisas se acalmam e o país anda. Que é mentira, a gente sabe que saindo o Bolsonaro de lá, eles querem colocar alguém que vá fazer os esquemas de corrupção que sempre ocorreram nesse país. Então, portanto, que toda hora vem essa notícia, principalmente num dia que o Maia está enfraquecido. Porque nós começamos assim, com a operação da PF e os líderes do MDB falando em público, olha, o Maia avançou o sinal, o Maia ele deu um passo maior que a perna. Ou seja, apoiadores de Maia abandonando o barco. Exato, apoiadores de Maia abandonando o barco. Ou seja, o que está vindo aí é uma vitória do governo. Tá? É o que está se desenhando no futuro. Mas a imprensa, para não poder perder a narrativa, exatamente, perder a narrativa, enfraquecido, aí tem que inventar uma outra história para. Eu estou vendo aqui em grandes portais, eles continuam lá como se o Moro tivesse pedido demissão e que o Bolsonaro ainda vai tentar reverter. Se você entrar no UOL, entrar na Globo, a página de capa, o Moro pediu demissão e o Bolsonaro ainda vai tentar reverter. Essa é a notícia que ainda está lá. Aí a pessoa entra lá, fica igual uma barata tonta, sai conversando com familiares, com parentes, e é isso que ele quer. Eles querem. Aqui, ó, compartilhando postagem no Twitter. Olha o tombo que aconteceu na Bolsa de Valores quando teve a notícia. Então, assim, é muito suspeito. Tá? E isso tem que ser investigado. Adriel, tá dando eco um pouquinho? Você pode continuar? Eu vou tentar ver. Tranquilo. Estou abrindo aqui alguns portais para a gente ver. Aí agora o G1 já atualizou. Olha o que o G1 está dizendo. Que o presidente tenta trocar diretor-geral da PF, mas o Moro resiste à troca. O G1 já não está mais tocando no assunto da demissão. Está dizendo que Moro resiste à troca de Bolsonaro. É só isso. Mudaram agora a capa do G1. E aí a Andréa Sadi vai lá no blog dela e diz que os novos aliados do presidente e o Centrão estão com medo do Moro. Então tem uma pressão vindo dali. É o que diz a Andréa Sadi. E a Cristina Lobo foi mais ou menos por aquilo que a gente falou aqui, que ele conversou com o presidente e disse que entregaria o cargo se houvesse a troca, não que ele havia pedido a demissão em si. Tem uma pergunta aqui. Comentário da Janice Justo. Tá falando. Será que é verdade essa notícia? Preocupante? Não, Janice, não é verdade. Pode ficar bem tranquila que não tem nenhuma preocupação quanto a isso, tá? Não tem no horizonte o pedido de demissão do ministro Sérgio Moro. Inclusive, tá me ouvindo, né, Adel? Tô ouvindo. Inclusive, a gente tem que lembrar que quando tomou posse, qual foi a declaração do Sérgio Moro? Ele falou: eu larguei uma carreira na magistratura para consolidar os avanços da Lava Jato. Então, o Moro, ele não aceitou ser ministro simplesmente porque ele viu assim, uma ambição política, eu vou massagear meu ego. Não, ele está num propósito, uma missão pessoal dele de consolidar os avanços da Lava Jato e colocar um ponto final nessa corrupção que assola o nosso país. Tá? Então, quando uma pessoa dá um passo desse, ela assume uma responsabilidade dessa, largando mão de 27 anos de magistratura, ela não vai sair por qualquer coisa. Entendeu? Ela não vai sair do cargo na primeira dificuldade que ele tem. E o Moro, como a gente sabe, é um excelente estrategista. Olha o que ele fez com relação ao presidente Lula. Foram mais de 4 anos de investigação entre o início da Lava Jato até a prisão do presidente da República, que até então era um dos políticos mais populares da história do Brasil. Ele foi lá e conseguiu colocar ele na cadeia. Se você for ver todo o trabalho do Moro ali na Lava Jato, eu não teria o sangue de barato que ele teve.
quanto que ele foi xingado, quanto que ele foi, quanto que mentiram a respeito dele, o quanto que tentaram sabotar o trabalho dele, e ele ficava calado, engolia seco, e lá na frente passava meses, anos, ele ia lá e entregava os trabalhos dele e não tinha quem contestasse. Aliás, tentavam contestar, mas não conseguiam. Então, ele é um cara estrategista centrado, ele é um cara muito centrado no que ele está fazendo, e ele não ia, por causa de uma coisa simples dessa, dizer, vou largar. Eu acredito que ele ia conversar com o presidente, é o que a gente sabe que ele fez. Ele foi lá e falou, olha, presidente, não vamos trocar. Se for trocar, eu quero indicar o novo. Foi isso, a conversa foi essa. Aqui a Aline Jacud comentou assim, pior que tem gente que ainda cai nesse jogo da imprensa. Verdade, Aline, infelizmente, porque o que acontece? O brasileiro ele dá muito valor ainda para autoridade, para diploma, para medalha. Então, o jornalista fala, olha, eu sou jornalista. Então, automaticamente, ele já se reveste de uma aura especial que confere a ele, assim, como se ele fosse um arauto da verdade. Tá? A gente começou a questionar, você vê que nas redes sociais a população está questionando, a população está virando as costas, mas ainda muita gente se deixa manipular, não só por jornalistas, ou como também por gente que se finge de ser conservador, se finge de ser liberal, mas na verdade o interesse dele é pessoal, ele tem um projeto de poder dele, tá? Como, por exemplo, você vê casos aí de deputados, um deles eu vou citar, que é o Arthur do Mamãe Falei, que, olha, ele elogiava o Mandetta, bastou o Mandetta ser demitido, agora ele critica o Bolsonaro por causa das ações que o Mandetta tomou. Entendeu? E aí você vê o Arthur está afiliado ao qual partido? Ele está afiliado no DEM. Então é isso que a população tem que começar a perceber qual que é o jogo político. Que é o DEM, que uma parte do DEM está com o Rodrigo Maia, entendeu? E você basta perceber facilmente. Você vê o Arthur criticando o Rodrigo Maia? Ele sendo crítico, da mesma forma que ele critica o presidente Jair Bolsonaro, contra o Rodrigo Maia? Não faz. E contra o Dória? Quando o Dória disse que ia aprender, silêncio. MBL não falou nada. Quando o Dória disse que ia usar a tecnologia de celular, a rede celular, para saber onde estava a geolocalização das pessoas, nada. Aquilo ali não era ditadura para eles. Cadê eles falando contra o AI-5 do Dória, lá em São Paulo? Exatamente. É um silêncio assim sepulcral. E falando, não, tá apoiado, tem que prender as pessoas. Olha o absurdo que você tem. Você está monitorando pessoas por celular, rastreando pessoas e prendendo quem sai na rua. Desculpa, se isso for liberalismo, eu prefiro ser totalitarista. Entendeu? Todo mundo sabe que isso é liberalismo. Aliás, ontem eu vi um post do Students for Liberty Brasil, ele dizendo o seguinte, olha, liberal de verdade, liberal raiz, concorda com a liberdade do outro até de pedir AI-5. Porque se ele não concordar com essa liberdade, ele também não vai ter liberdade de expressar a opinião dele lá na frente. O Students for Liberty, no Brasil, que são liberais que muitas vezes não concordam com o presidente, mas foram lá nesse ponto e atacaram o MBL, dizendo que até para pedir AI-5 na democracia, você deveria ter liberdade. Para você ter uma ideia, falando disso, nos Estados Unidos, se eu perguntar quais são os partidos dos Estados Unidos, você vai dizer 2, né? Republicanos e democratas. Mas existem mais de 60 partidos nos Estados Unidos. Se você for pesquisar na internet, você vai ver que tem até partido nazista. Sim, tem partido nazista nos Estados Unidos. Claro que não tem poder nenhum, mas eles têm a liberdade de expressar a opinião deles lá. Exatamente. A Eliane Crufo está falando aqui. Moro já desmentiu essa coisa de demissão. Sim, o Ministério da Justiça já desmentiu, mas se você for olhar no site, né, na imprensa, você vai ver que a imprensa ela não está admitindo a barrigada. Ela está mantendo a palavra e daqui a pouco ela vai começar a falar. Não, o Bolsonaro recuou e não vai mandar o ministro embora. Então, assim, infelizmente a gente tem... A intenção deles é mostrar o seguinte, olha, o Bolsonaro tem medo de perder o Moro tem mais poder que o presidente, então o presidente ficou com medo e ele recuou para não perder o ministro que é mais poderoso. Aí amanhã vai sair um Datafolha dizendo que a aprovação do Moro é maior do que o Bolsonaro. Aí vem a Joyce Hasselman e lança agora com arte e tudo Moro 2022 para presidente. Não, e é engraçado que o Moro já deixou claro muitas vezes que ele falou, ó, eu tenho uma lealdade com o presidente Bolsonaro, eu não vou concorrer em uma eleição que ele esteja participando. Ele falou que se fosse preciso, ele ia ter que tatuar na testa dele Bolsonaro 22, ele falou que ia fazer isso. Exatamente. E o próprio Bolsonaro... Exato. E o próprio Bolsonaro também já afirmou
que ele apoia, sim, uma eventual candidatura do Moro. Entendeu? O que, de fato, assusta muito essa gente. Porque vocês imaginam, a gente tem 8 anos de Bolsonaro e depois mais 8 anos de Sérgio Moro. Então, que vocês imaginem o que vai acontecer com o Centrão com ele 16 anos sem poder praticar o toma lá da cá. Eles estão tão desesperados que a única solução na mente dele no meio do desespero ele só vê um Moro capaz de tirar o Bolsonaro. E aí eles tentam jogar um contra o outro e trazer o Moro para perto deles. Mas o Moro não cai nessa brincadeira aí. Exatamente, ó. A Vitória Belnazo comentou: cadê um deputado de direita para entrar com uma representação contra o antagonista e a Folha por fake news? Já tem lei vigente sobre isso em São Paulo. Deu uma caída? Sim, Vitória, realmente tem lei não só em São Paulo, como também tem lei no âmbito federal. Por quê? Nós já tivemos no caso da JBS, que foi aquela notícia do quadro, esqueci o repórter dele, aquele da Globo, que é um baita do fofoqueiro, que ele soltou a notícia que o Temer ia renunciar. Com isso, a Bolsa de Valores despencou e um ano depois de uma investigação da Polícia Federal, a gente ficou sabendo que o Wesley Batista ele estava operando na Bolsa naquele momento. Ou seja, ele soltou a desinformação, sabendo que o jornalista ia publicar, talvez até por inocência, o jornalista publicou essa informação, a Bolsa caiu e o Wesley aumentou ainda mais seu patrimônio, colocou alguns milhões no bolso. Isso é manipulação de mercado financeiro, isso é crime. Isso, tá? lá no Jardim. Então cabe a esses deputados... Ela é o Jardim, isso. Cabe a esses deputados de direita começar a investigar. E esse é um grande problema na direita. A gente reclama muito nas redes sociais, mas não age como tem que agir. A gente tem que começar a judicializar essas questões. Você não pode viver num país onde um site ou diversos órgãos jornalistas lançam essa informação assim, ao menos está pedindo demissão. Isso mexe com o mercado financeiro. Tá? E já chegaram ao cúmulo de acusar o presidente da República de assassinato. De assassinato da vereadora Marielle. Sendo que ele nem estava em Brasília, no Rio de Janeiro, naquele dia. E depois foi descoberto que se tratava de uma conspiração para derrubar o presidente. Mas, ou seja, a imprensa solta a bomba, o mercado financeiro cai, a população entra em pânico, a desinformação circula pela nossa sociedade e nada acontece. Então, está na hora de você fazer um basta. Se a gente não começar a agir duro contra esse tipo de atitude, vai ser cada vez pior. Tá? E aí, cada vez a gente vai ter que estar toda hora entrando live para estar desmentindo o óbvio e tem dificuldade, porque a mentira circula muito mais rápido do que a verdade, infelizmente. Aqui, a Cris Moreira comentou mentira próxima. Exatamente. E logo vem a próxima narrativa. Como o Adriano já comentou, vai vir Moro mais popular que o Bolsonaro, Moro fortalecido, Bolsonaro enfraquecido, Moro 2022. Essa história a gente já conhece, eles são muito previsíveis. Pois bem, Léo, 33 minutos de live, eu acho que a gente já conseguiu dar o recado. Você quer fazer suas considerações finais aí, pessoal? A última notícia que eu li aqui, já tinha gente lá articulando o impeachment de Bolsonaro se caso ele demitisse o Moro. O presidente não pode demitir um ministro mais? Qual é o crime nisso? Daqui a pouco a gente vai ter o impeachment do Bolsonaro porque o pedido de impeachment não anda. É impressionante isso. Chega a ser cômico esse tipo de oposição. Então, na hora da gente começar a desmascarar. Bem, pessoal, é isso. Quero agradecer vocês pela audiência. Quero lembrar também que nós fazemos lives todas as terças, quartas e sexta-feiras, às 10 horas da noite, no nosso canal no YouTube, youtube.com/Senzala Ideológica. Lá as análises são mais profundas, a gente comenta diversos assuntos do dia. Então, peço para você que está assistindo agora, corre lá no YouTube, inscreva-se lá no nosso canal e também já assista, a gente já está lá com aproximadamente uns 15 vídeos com conteúdo muito bacana para vocês. Pessoal, muito obrigado pela audiência e a dica que eu dou, ignore a imprensa, não caia em fake news. Ok? Até meia-noite, pessoal. Um abraço. Foi.